É, eu achei que seria um jogo difícil. Sei que seria um jogo complicado, mas eu não achei que seria um primeiro tempo tão assustador assim. Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou um jornalista em formação. Resolvi montar esse canalzinho no YouTube aqui pra gente debater, trocar ideia, falar sobre futebol. Sou um apaixonado por futebol, assim como todos vocês que curtem o esporte. E eu tô aqui para falar desse jogo aí que foi bem difícil, né? Brasil 1, Marrocos 1, a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Um jogo onde se criou muita expectativa, né? De nós torcedores. Acho que todo povo brasileiro em ano de Copa do Mundo sempre tem uma expectativa muito grande, né? Sempre dá um up Copa do Mundo, né? Em relação ao futebol. Mas olha, o começo foi complicado. Ainda não foi desastroso, mas foi um pouco complicado. E a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje. Ó, pra você que curte futebol, curte resenha, curte análise, pô, pensa em se inscrever no canal, deixar um like, eu acho que é importante para um projeto meu que eu tô começando esse projeto do zero, então para mim é muito importante seu apoio, seu like, seu comentário. Compartilha também com outras pessoas que gostam do esporte, que curtem futebol. E vambora, vamos falar de Brasil 1, Marrocos 1, primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então vamos lá, vamos falar desse jogo, Brasil 1, Marrocos 1. Cara, um jogo muito, achei ruim da seleção brasileira, principalmente no primeiro tempo. Assim, time nervoso, assustado, uma equipe insegura, o tempo todo com medo, errando coisas simples, passes, saída de jogo. O Brasil não tinha saída de jogo, né? O Ancelotti voltou com aquele mesmo 4-2-4, só que dessa vez pendendo muito pro lado direito do campo do Brasil e muito pouca gente no lado esquerdo. Douglas Santos ficou completamente sobrecarregado durante o jogo, assim. Cara, o Hakimi nossa, tem um lance que é muito específico para mim, que o Hakimi, ele atravessa o campo inteiro com a bola, desde o campo de defesa, ele invade o campo de ataque do Brasil. Cara, que nem uma bala e ninguém pega o cara. Não tem uma marcação, não tem uma aproximação, não tem nada. Ele atravessa o campo sozinho. Então, assim, muito abaixo, né? A seleção começa naquele 4-2-4, como eu falei, com Paquetá e Igor Thiago, né? Os lugares de Matheus Cunha e Luiz Henrique, como foi o jogo contra o Paraná. Eu achava muito que ele ia entrar com o Matheus Cunha, não ia entrar com o Igor Thiago. Eu não sei o que o Thiago fez para poder subir o elevador e chegar até a posição de titular. Desculpa. Nada que ele fez nos amistosos brilhou os olhos, acho que não só de mim, mas todo mundo que viu os jogos. É um jogador que eu acho que ele tem suas valências, tem a sua importância, e dadas as circunstâncias, você pode utilizar ele, né? Para jogar num tromba-tromba, para jogar num jogo que tá complicado você entrar na defesa adversária, você precisa de um cara que entre com força física para poder jogar. Mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que ele fez para pular a fila e virar o titular, sinceramente. Nem a do Matheus Cunha, muito menos a do Hendrick. Todo jogo que entrou, alguma coisa aconteceu, mas daqui a pouco a gente fala do Hendrick. Enfim, camisa 3 do Marcos, logo com 5 minutos, invade a área do Brasil, cruza por dentro, já o primeiro, acho que não me engano, Gabriel Magalhães corta a bola de cabeça e salva o Brasil. Primeiro lance, primeira bola, salva o Brasil, logo aos 5 minutos. O Brasil tem a bola, toca de lado, mas nada acontecia. Lançava a bola, devolvia a bola para o Marcos. Marcos trabalhava a bola, saía em velocidade pelo lado esquerdo, Douglas Santos completamente sobrecarregado, marcando todo mundo. Bruno Guimarães fazendo as duas, muitas vezes. Casemiro muito mal, lento, chegou atrasado em quase todas as divididas, não ganhou um pé de ferro. Quase o tempo todo ele estava atrasado, cara. Todo lance ele estava atrasado. O Ibanez tentava avançar, subir linha para fazer o corredor e não conseguia, porque não é a característica dele, ele é um zagueiro, né, de ofício. Toda vez tomava a bola nas costas, o camisa 3 de Marcos, até não me conseguiu me recordar o nome agora, fez que bagunçou o lado direito do Brasil, campo de defesa. Então ficou um time literalmente pendendo para um lado e o outro lado completamente exposto, completamente aberto, sim. Desesperador, sim. Foi um negócio que eu olhei assim e falei, gente, se pegasse uma seleção de primeiro nível, acabou a Copa do Mundo ali. Se jogar assim, um jogo eliminatório, não precisa nem voltar para o segundo tempo, porque nível muito abaixo. Uma coisa que vem acontecendo, que não só eu notei, mas muita gente vem notando, é que desde 2014, a Copa do Mundo do Brasil, a seleção brasileira
criou-se uma aura, sabe? De que toda vez que esses caras vestem a camisa da seleção, eles têm que. Obviamente que eles têm que se provar, mas eles têm que mostrar alguma coisa. Sabe? Eles têm que mostrar que é o Brasil e que é o melhor time do planeta, a camisa mais importante. Então eu tenho que mostrar, eu tenho que conseguir, eu tenho que. Gente, o que o brasileiro não aguenta mais não é falta de raça, falta de vontade. O que a gente não aguenta mais é falta de noção, é falta de entendimento do jogo. É isso que a gente não aguenta mais. Vou falar português, claro, a gente não aguenta mais time cagão. Que é amistoso, maravilhoso, tudo lindo. Amistoso, nossa, Egito, Senegal, Panamá, sabe? Aí pega uma seleção grande como a França, faz aquele papelão que fez, aí você estreia numa Copa do Mundo. O Brasil todo se movimenta, todo se comove, todo se mobiliza para assistir vocês jogarem e nada acontece. Vocês entraram literalmente cagando no jogo. Para falar o português, claro. Cagando no jogo. A seleção brasileira estava cagada no primeiro tempo, até os 20 minutos. Cagada. O que a gente não aguenta mais é isso. Não é que a gente não aguenta mais uma equipe que compete e perde. Competir e perder é do jogo. Né? 2018 ficamos pelo detalhe. Na Bélgica, teve um pênalti não marcado, uma bola do Neymar que cortou a fez um milagre. 2022 faltavam 4 minutos, mas o Brasil fez o gol, achou, finalmente, o gol, mas aí dá o vacilo, dá o detalhe. Outra coisa também que eu quero falar, é sempre o detalhe ao contrário. É sempre o detalhe, mas quase foi, quase deu, não. Toda vez que o detalhe é contra você, tem uma coisa errada com você, não é com o mundo. Não é com o campo de jogo, não é com o futebol. Então tem que se questionar isso também. Jogo de Copa do Mundo. Começou, gente. Não dá mais tempo de errar, não dá mais tempo de vacilar. Começou. Se errar, tá fora, acabou. Fazem 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Já é o maior jejum. Igualou 70 para 94. Vocês estão com a oportunidade na mão. E agora, vamos fazer o quê? Se o Carlo Ancelotti vai ficar na teimosia, vai continuar escalando esse 4-2-4 completamente capenga e sem noção. Esse é uma escalação e é uma formação sem noção. Como eu falei, Casemiro e Banhos fizeram um péssimo jogo. Muito ruim. Mas assim, o tempo todo exposto. O Bruno Guimarães pegava a bola pro lado direito, pegava a bola pro lado esquerdo. Ele tinha que armar, ele tinha que marcar. Ele tinha que dar a bola na intermediária do lado esquerdo. Intermediária, trabalhar a bola com o Vinícius Júnior no lado direito. Ao contrário, né? Direita, esquerda. Enfim. O jogo foi continuando, o Brasil tinha a bola, trabalhava a bola com tranquilidade, mas não saía nada, não acontecia nada. O Brasil pegava a bola, devolvia para Marrocos, dominava, tocava, 1, 2, 3, 4, não achava um passe, lançava, tentava entrar por dentro, tocando bola, não conseguia. Péssimo jogo do Paquetá, péssimo. Muito abaixo daquilo que a gente esperava, péssimo. Não conseguiu sustentar uma bola. Ele entrou justamente para fazer essa função, de sustentar a bola. Para dominar a bola e fazer o time jogar, junto com o Bruno Guimarães. Péssimo jogo do Paquetá. Péssimo. Não conseguiu reter uma bola. Né? Uma bola conseguiu reter. Então entrou em campo para reter bola, entrou em campo só para ficar espanando. Toda bola que vinha, espanava. Dominava, tocava mal. Começou, gente. Começou. Não dá para vacilar mais. Não tem mais tempo. O tempo que vocês tinham acabou. Ou é agora, ou não vai funcionar mais. Ou avisa o torcedor que pelo menos a gente não fica assistindo de besta. Outra coisa, o que o seu Igor Thiago fez pra furar a fila desse jeito? Ele fez um bom segundo tempo contra o Panamá, com todo respeito à seleção panamenha. Desculpa, gente. Jogar bem contra o Panamá não é parâmetro. Pra virar titular e camisa nova da seleção brasileira. Não é parâmetro.
Fez um bom primeiro tempo, mais ou menos, quando o Panamá virou titular. Né? Uma das únicas chances que o Brasil teve no primeiro tempo, a bola na cabeça dele. Pra ele subir, testar, que é o que ele faz. Pelo menos disseram que ele fazia de bom, né? Que é o jogador de 2 toques na bola, de finalizar as jogadas. Vinícius Júnior carrega. Uma das poucas vezes que ele conseguiu associar o jogo com o Bruno Guimarães e com o Rafinha, né? Ele cruza para a área, é uma bola limpa, ele tá na frente da pequena área, para ele cabecear e fazer o gol, ele fura a bola. Foi o que eu falei no jogo contra o Egito. Se continuar perdendo esse tipo de chance, não vai durar muito tempo na Copa do Mundo. Copa do Mundo é detalhe. Toda vez que o detalhe é contra você, a culpa não é do mundo, a culpa é sua. São 2 Copas que é no detalhe. Até quando vai ser no detalhe? E aí saiu o gol de Marrocos, né? Marrocos tinha a bola, sai tocando errado. Mesma coisa que aconteceu com o Egito, no gol do nosso querido Zico. O Brasil devolve a bola pro Egito, com um passe muito ruim do Ibanes. O Ibanes solta a bola pro Paquetá, o Paquetá não consegue dominar, de novo, não consegue segurar uma bola no meio campo. O jogador do Egito sai jogando por dentro, dá o tapa no Brahim Dias. Gente, o Brahim Dias ele tem 3 dias para jogar. O Brahim Dias não é qualquer jogador, gente. O Brahim Dias joga no Real Madrid. Ele tem 3 dias para dominar, levantar a cabeça, olhar. Eu não vou colocar muita responsabilidade no Gabriel Magalhães, porque eu acho que o Gabriel Magalhães estava muito preocupado com o Hakimi. E na hora que o Brahim Dias domina a bola, o Hakimi já se projeta para sair em velocidade pelo lado direito. Então o Gabriel Magalhães já vira o corpo achando que ele ia soltar no Hakimi. Só que aí ele vê o camisa 11 da seleção marroquina saindo em velocidade entre os zagueiros. E aí o Alisson sai muito mal do gol. Muito mal do gol. Ele sai muito mal. Eu acho que tinham dois zagueiros, né? Tava tanto o Marquinhos quanto o Gabriel Magalhães chegando na bola. Talvez eles não chegassem a tempo. Talvez eles não conseguissem chegar a tempo de conseguir dar o bote. Mas, pô, fica debaixo da trave. Fica embaixo das traves. Sabe? Talvez o cara errasse a finalização. Talvez você conseguisse defender. Não precisava sair, é o que eu falo, o nervosismo. Atabalhoado. Um desespero. Ai, meu Deus. Futebol, gente. Vocês fazem isso a vida inteira. É só futebol, é só isso. E aí o Brasil volta da parada para hidratação. Muito mal de novo. Parece que conversaram e não corrigiram nada. Hakimi ganha campo de uma forma muito tranquila. Um cara do quilate dele, da qualidade dele, não pode ganhar campo desse jeito. Seleção muito exposta, principalmente do lado defensivo. Não tem cobertura, ninguém cobre ninguém. Né? Por exemplo, se o Vinícius Júnior for fazer uma jogada pelo lado esquerdo do campo, se ele perder a bola, Deus os acuda, como aconteceu boa parte do primeiro tempo. Vira assim, vira o colchão pro alto. Porque essa seleção não tem sustentação, não tem cobertura. E aí o Hakimi ganha campo, ele percorre, sério, desde o campo de defesa até o campo ofensivo. Ele chega na área do Brasil, sozinho, sem bote, sem marcação, nem pararam com falta. Nem para fazer a falta conseguiram fazer. Né? A sorte que a bola desviou e o Brasil conseguiu sobreviver novamente. O time de Marrocos trabalha a bola, gira para o fundo de novo, lado esquerdo do Brasil completamente exposto, sem ninguém na marcação. O time tá montado, mas não tem cobertura, não tem marcação, sempre atrasado, sempre extenuado, sempre. Né? O Ancelotti vai ter que rever muito essa postura e principalmente essa formação. Essa formação não vai ter condições de continuar jogando, não vai dar. É uma seleção muito exposta, uma seleção extremamente descoordenada. Os movimentos são muito descoordenados dessa seleção. Ela não consegue criar jogadas com a bola no pé. Ela não consegue jogar em transição. Obviamente que esse jogo foi mais difícil do grupo, né? Acho que os outros jogos serão um pouco mais tranquilos. Principalmente o jogo contra o Haiti, sexta-feira. Ele vai enganar muita gente. Jogo contra o Haiti, gente, não é parâmetro, tá? Não se empolgue se o Brasil fazer 5, 6 gols no Haiti. Não é parâmetro. Tá bom? Ou o Ancelotti muda muitas coisas, ou a gente vai ter muitos problemas.
E aí vem o lado positivo do jogo, na minha opinião, que é o Vinícius Júnior. Né? Jogo difícil, jogo complicado. Ele chama a responsabilidade, né? Ele tem a bola, carrega para o fundo, trabalha com o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães domina, recolhe, vê que está com 2 na marcação, devolve no Vinícius, e o Vinícius puxa para o fundo, traz de novo para dentro, e aí quando o Vinícius Júnior puxa para o fundo, você não vai pegar mais. Esquece. Muita velocidade, muita força, puxa para dentro, faz um golaço, e literalmente salva o primeiro tempo do Brasil. Ele literalmente salvou o primeiro tempo do Brasil. Um golaço, um cara que chamou a responsabilidade. Tudo aquilo que a gente cobrava do Vini, ele fez nesse jogo. Tudo aquilo que a gente queria do Vinícius Júnior, na minha opinião, ele fez nesse jogo. Não interessa se vai dar bom, se não vai dar. Dá em mim que eu vou tentar. Alguma coisa vai acontecer. Quase aconteceu com o Igor Thiago, agora aconteceu o gol. Dá em mim. É isso que a gente queria, Vini. Não se esconde, não se omite. Você tem qualidade, personalidade também você tem. É isso que a gente queria de você. A gente não queria que você virasse o Pelé. Você virasse o Garrincha, o Ronaldinho. A gente queria que você fizesse aquilo que você faz no Real Madrid. É chamar a responsabilidade. Botar a bola debaixo do braço e falar, vem comigo. Vai dar ruim, mas vem comigo. Vai dar bom, vem comigo. Chama pra você. Não interessa. É isso que a gente queria. Ah, vou perder a bola. Dá outra. Ah, manda outra. Eu vou tentar aqui, eu vou achar o espaço, eu vou na insistência, eu vou na raça. Era isso que a gente queria. Eu acho que a única grande boa notícia desse jogo é a entrada do Vinícius Júnior. Né? A entrada, digo. Esse jogo do Vini, né? Um jogo muito bom, de atitude, chamando a responsabilidade, sem se omitir. É mesmo assim, logo após o gol, o Brasil ainda não consegue reter a posse, não consegue ter calma e tranquilidade. O Casemiro faz uma falta besta no campo, toma outro cartão amarelo, se expõe de novo, expõe a seleção. Obviamente que ele também estava exposto, mas ele também se expõe muitas vezes, né? 2018, eu lembro, contra o México, ele tomou um cartão amarelo na intermediária da zaga mexicana e ficou fora do jogo contra a Bélgica, que a gente foi eliminado. 2022, ele não fez a falta contra o Modric. Aí era a responsabilidade dele fazer a falta no Modric quando saiu o gol da Croácia na prorrogação. De novo ele se expõe. Ele faz uma falta sem mais nem menos na intermediária do campo, porque chega atrasado, porque nunca está no tempo certo, na hora certa, não está mais se posicionando bem como se posicionava antes. Vai lá, faz a falta, se expõe de novo. Sabe, uma mania de ficar se expondo de uma forma desnecessária muito grande para mostrar vontade e o garra. Aí vai Ibañez, novamente, na fase intermediária da zaga do Marrocos, faz uma falta forte, uma falta violenta e toma o cartão amarelo, numa posição onde ele não deveria estar, e não tem que estar dando bote no meio campo. Por quê? Tá desordenado, movimento desordenado, formação ruim. Ele vai lá, faz a falta, toma o cartão amarelo, se expõe, assim como o Casemiro se expôs, porque chegou atrasado, né? A seleção tem uma cobertura, não tem cobertura. Sabe como seria o ideal? Tirar o Igor Thiago e chamar a técnica com Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, colocar uma linha de 3 no meio campo? Tira o Paquetá da função de falso ponto, traz o Paquetá para jogar por dentro, o que ele faz no Flamengo. Ou tinha o Matheus Pereira, que não foi nem testado na seleção. O Matheus Pereira podia ser esse cara, de fazer jogar a seleção brasileira, de ter a bola, de ter a calma, a tranquilidade. Eu falei no último vídeo de jogo contra o Egito. Quando você joga dessa forma transicional, os duelos individuais vão definir muito como vai ser seu jogo. Essa seleção se expõe, porque os duelos individuais não estão colando, não estão funcionando. Não seria ideal colocar um meio campo mais encorpado, mais forte? É de se pensar, é de se questionar. E aí uma das poucas boas jogadas do Paquetá no jogo, né? Ele vem pro lado esquerdo para fazer associação com o Douglas Santos, que eu esqueci até no último vídeo. Com o Douglas Santos e com o Vinícius Júnior. Consegue fazer uma triangulação boa ali, dar um bom balãozinho, bonito drible do Paquetá em cima do zagueiro em cima do jogador do Marrocos. Trabalha, associa com o Douglas Santos. Ele dá no Vinícius Júnior no fundo.
Vinícius Júnior dá no Douglas Santos, faz o cruzamento, ele vira um bom voleio, o goleiro Bono faz uma boa defesa, né? Esse meu tempo, gente, me deixou muito indignado. Me deixou muito indignado. Achei a seleção brasileira, como eu falei, cagona, medonha, com medo de jogar futebol. É normal você sentir um pouco de nervoso nos primeiros 5 minutos, 10 minutos de jogo. Tudo bem. Mas 20 minutos de uma forma trabalhada, na minha opinião, tudo muito por conta da formação do Ancelotti. Né? A seleção extremamente exposta, extremamente aberta. Né? Mas, graças a Deus, ou graças também ao Ancelotti, vamos dar méritos para quem tem mérito, melhorou no segundo tempo. Né? Ele faz modificações, tira o Casemiro que estava completamente exposto e chegando atrás de todas as jogadas, já amarelado. Coloca o Fabinho, que deu uma dinâmica diferente no segundo tempo. Eu tinha falado isso também no vídeo de jogo contra o Egito, que o Fabinho entrou, conseguiu cobrir melhor os espaços, conseguiu dar uma dinâmica diferente para a seleção. Ele tem uma melhor saída de bola do Casemiro atualmente. Ele sai melhor jogando com a bola no pé. Né? Ele consegue ocupar melhor os espaços, ajudar muito o Bruno Guimarães, né? E aí ele tira também o Ibanez, também estava exposto, coloca o Danilo, que também vamos dar mérito a quem tem mérito. Entrou bem, Danilo. Acabou a sangueira lá do direito da seleção, ele consegue dar uma consistência melhor, consegue diminuir o espaço, consegue trabalhar mais a bola e ajudar na saída de jogo, ter um pouco mais de tranquilidade da seleção para sair jogando. Ele tira o Rafinha por dentro, coloca o Rafinha lá na ponta direita, para ter alguém na ponta direita, para não ficar exposto como ficou no primeiro tempo. Tá vendo que às vezes movimentar uma peça ou outra você já muda completamente a dinâmica do seu time? Aí no segundo tempo não acontece muita coisa. Vou dar um pouco mais de valor ao Vinícius Júnior, que consegue chamar a responsabilidade mais vezes durante o jogo. Ele consegue, não, é eu, dá em mim, ele vai tentando, tenta fazer a finta no mano a mano, só que sempre sozinho. Porque essa associação com o Ancelotti pensou dele com o Rafinha jogando por dentro, não funcionou, não deu certo. Nem Rafinha, nem Paquetá, ninguém chegava junto com ele. A seleção começou a jogar de novo nesse 4-2-4, só que dessa vez mais ordenado, com o cara jogando no lado esquerdo. Não uma seleção torta como é que estava. Começa a se associar um pouco melhor pelo lado esquerdo do campo. Né? Começa a se defender melhor. A área da seleção ficou um pouco mais povoada, um pouco mais espaçada. Olha lá. Maninha de 4, maninha de 3. Né? Maninha de 4, maninha de 3. Agora, o que o Igor Thiago foi fazer no segundo tempo, eu não entendi até hoje. Até agora, eu não consigo entender por que o Igor Thiago voltou pro segundo tempo. Por que ele não já voltou com o Matheus Cunha? Tem que fazer alteração para colocar o Matheus Cunha depois. Por que ele não voltou com o Matheus Cunha já no segundo tempo, gente? O primeiro tempo do Igor Thiago foi horrível, foi péssimo. O que faltava mais para ele tirar o cara e colocar o Matheus Cunha, colocar o Hendrick, por exemplo? Que a gente vai falar do Hendrick também, mas o que faltou? Enfim, o Brasil é um pouco mais bem organizado, consegue ter mais a bola, consegue ter mais o controle do jogo, manutenção da posse, trabalha com tranquilidade, tá bem mais montado, uma seleção bem mais organizada no jogo, né? Não acontece muita coisa no segundo tempo, tá, pessoal? O segundo tempo fica muito truncado. A seleção de Marrocos também não se solta muito, né? Tem uma chegada ou outra, mas não se solta muito a seleção de Marrocos. A seleção brasileira tá melhor postada, menos exposta, dá menos espaço. O Marrocos não conseguiu entrar também. Aí foi botar uma cotovelada, que eu até agora entendi porque o juiz não deu um cartão amarelo. Sai com a boca sangrando, revoltado, nosso querido Coringa brasileiro. Sai dando risada e sangrando. Até agora eu entendi também porque o juiz não deu cartão amarelo. Enfim, o Brasil consegue jogar um pouco mais, ter um pouco mais a bola. Entre o Matheus Cunha e o Igor Thiago, graças a Deus, todo respeito ao atleta, mas péssimo jogo, péssimo jogo. O Igor Thiago é um jogador de circunstancial, rapaziada. Ele não é um jogador que vai resolver o teu problema. É um jogador circunstancial. Tô pegando uma defesa fechada? Igor Thiago. Preciso de um jogador forte dentro da área? Igor Thiago. Preciso do tromba-tromba? Pô, tô perdendo um jogo na prorrogação, numas oitavas de final, umas quartas de final. Preciso de um cara para achar um gol de cabeça, dar uma escorada. Igor Thiago. Para mim não tem condições do Igor Thiago ser titular da seleção brasileira. Não tem, hoje não tem condições. Talvez durante a Copa ele possa mudar a minha opinião, mas hoje ele não tem condições de ser titular da
ser titular da seleção brasileira. Não dá. É uma seleção mais bem postada, como eu falei, mas também não aconteceu muita coisa no segundo tempo. Falta em cima de falta, o jogo fica truncado, fica feio, fica amarrado, né? O Brasil, de novo, com o Vinícius Júnior, sozinho, sem se associar, até que chega uma bola. Chega uma bola pro Vini na ponta, Vini carrega atrás por dentro, tenta fazer o jogo da associação juntamente com o Rafinha, né, que é uma coisa que, a gente cobra, que o Ancelotti cobrava muito. Ele sozinho, traz pro fundo, corta pra dentro, acha o Rafinha, e aí vamos falar dele, né, rapaziada? Não queria falar. Na verdade, queria falar assim. Quando ele deu entrevista coletiva antes da Copa do Mundo, o senhor Rafinha falou que o povo brasileiro não dava muito valor ao futebol dele. Quem dava valor ao futebol dele era do Barcelona. O povo europeu era mais conectado a ele e dava mais valor ao futebol dele. Rafinha, deixa eu te explicar uma coisa. Moral, a gente conquista. Isso aqui, ó. 5 estrelas aqui, ó, foram conquistados por jogadores de futebol. O Rivaldo, em 2002, pensou em sair da seleção brasileira, não jogar mais na seleção. Ele pensou, ó, não quero mais jogar na seleção brasileira. Por conta dessa mesma perseguição que você tinha, que você acha que você tem, né, no caso. Ele foi lá e ganhou. E hoje o Rivaldo é lembrado como camisa 10 do Penta. Porque ele falou, tomou a atitude e ganhou. O que você ganhou pela seleção brasileira? 2 Copas do Mundo e uma Copa América. 6, né? 3, 4. E uma Copa América. Copa do Mundo 22, Copa América 24, Copa do Mundo 26 agora. O que você ganhou? Então, para ter moral com isso aqui, ó, com isso daqui, ó, tem que adquirir. Todos esses caras adquiriram. Ronaldo, Romário, Pelé, Garrincha. Foi adquirido. Esses caras foram lá e ganharam, adquiriram. Quando você for lá e ganhar, aí você pode falar sobre ingratidão, você pode falar como você é maltratado. Porque você não ganhou nada. Na seleção brasileira. No futebol brasileiro, né? E também é inadmissível o Rafinha terminar esse jogo também. Completamente extenuado. Desde o primeiro tempo ele estava cansado, estava desanimado, estava assustado. É, amigo. Jogo grande para jogador grande. O Vinícius Júnior falou e mostrou. E você vai mostrar quando? O Vinícius Júnior, mesmo que seja um pouquinho, resquício, uma coisinha, mas ele provou que ele tem atitude. Posso errar, mas eu vou tentar. Eu posso vacilar, mas eu vou correr. E você? Enfim. Chega cansado, morto na bola, chuta mal, no centro do gol. É uma bola que ele sempre pega no Barcelona, essa bola. Ele podia carregar, trazer para dentro para finalizar, né? Mal também. Aí entra o Luiz Henrique. O Luiz Henrique também joga pelo lado esquerdo. O Rafinha começa a fechar um pouco mais por dentro para dar essa dinâmica, para dar essa oportunidade para o Rafinha jogar por dentro, assim como ele joga no Barcelona, né? Consegue povoar mais o campo, consegue dar tranquilidade. E aí, a última alteração do Ancelotti, ele opta pelo Danilo, a do Endrick, né? Vou ser um pouco polêmico nessa minha opinião, porque eu acho que o Ancelotti tomou a decisão certa. Pensando agora com a cabeça fria, um pouco mais tranquilo, pós-jogo, a gente um pouco mais, os ânimos um pouco menos exaltados, porque na hora também fiquei bem bravo, o que ocorreu? Foi um jogo difícil pro Brasil. Marrocos também não é uma seleção qualquer, tá, pessoal? A gente escuta Marrocos, fala, nossa, o Brasil não ganhou do Marrocos, que vergonha. Pra quem não vê futebol, pode até ser, mas pra gente que assiste e acompanha futebol, são jogadores de extrema qualidade técnica que o Marrocos tem, tá? Pra quem não sabe, o Marrocos foi o 4º colocado da Copa do Mundo 2022, eliminando Espanha e Portugal, oitavas e quartas de final. Então é uma seleção que ela é muito consistente. Eu acho que é inferior tecnicamente à seleção brasileira, sim, mas é uma seleção consistente que também tem que ser respeitada, né? E eu acho que o Ancelotti pensou nisso quando colocou o Danilo e não colocou o Endrick. Eu acho que ele queria o resultado. Eu acho que ali, no finalzinho do jogo, ele pensou no resultado. Ele não pensou
no vamos fazer o gol, jogar com o Brasil. Já falei que o Ancelotti não pensa desse jeito. O Ancelotti é um italiano que tem umas boas ideias de jogo, mas também é bem conservador, assim como todo treinador italiano. Ou como futebol italiano, né? Como por cultura. Então ele é um cara que ele é precavido. E hoje, como eu falei, de cabeça fria, eu tô com ele. Jogamos mal, era uma chance remota de vencer o jogo, era, mas melhor não arriscar. O empate contra Marrocos não seria um absurdo, né? O empate contra Marrocos e vitória contra Haiti e Escócia não é um absurdo, né? Empatamos com a Suíça em 2018, né? Perdemos para Camarões na última rodada da Copa do Mundo de 20, obviamente, 22, provavelmente que era um time de jogadores reservas, mas a gente empatou com Camarões, perdeu para Camarões, né, no caso. Então eu acho que foi uma boa decisão hoje, né, de cabeça fria, foi uma boa decisão. O Bruno Guimarães estava morto, extenuado, o Brasil estava com a entrada da área já um pouquinho mais exposta por conta do cansaço do Bruno Guimarães e a entrada do Luiz Henrique pelo lado esquerdo. Havia também outro jogador que não marca, não corre, né? Não corre para trás para ajudar, né? E quando corre, corre desordenado, que é uma questão do Ancelotti, né? Do Rafinha. O Rafinha corre bastante, mas está correndo desordenado. Isso é o treinador, não o jogador. Se o jogador está correndo errado, a culpa é do treinador. O Ancelotti também tem que começar a rever isso, mas nessa eu tô com o Ancelotti. Acho que colocar o Danilo foi importante, né? Para dar um pouco mais de vitalidade no meio campo, para a gente poder ter um pouco mais a bola. E aí o zagueirão do Barcos quase dá o presente pra gente e pro Rafinha, né? Dá o passo para trás, igualzinho o lance do Marquinhos contra o Egito. Só que o Marquinhos, como eu falei, o Rafinha, desculpa, como eu falei, estava extenuado, não aguentava mais correr. Se é um jogador aqui um pouco mais saudável, um Hendrick, por exemplo, eu vou colocar o próprio Luiz Henrique, o próprio Ryan, se é um Ryan que poderia chegar nessa bola, né? Vamos fazer um absurdo o Rafinha terminar esse jogo. É um absurdo o Rafinha terminar esse jogo. Nada. Não teve nada. E aí não consegue chegar na bola. Bom chegar primeiro, chega para afastar. Péssimo jogo do Rafinha. Horrível. Aí o Brasil nos acréscimos tem uma sequência de escanteios ali, tem um cruzamento fechado, consegue ganhar o escanteio, a bola cai no pé do Rafinha, ele dá no Luiz Henrique, o Luiz Henrique se associa com o Danilo tem a chance de cruzar pro Marquinhos, quem sabe fazer o gol, ele resolve chutar no gol, chutar mal, fraco, na mão do goleiro. Foi a última chance do Brasil no jogo, e aí na última bola do jogo, ou quase na última bola, né, 8:24 de acréscimos, 10 minutos de acréscimos, não sei nem porquê, segundo tempo foi horrível. O jogador do Marrocos finaliza, o Alisson defende, na minha opinião, era uma defesa tranquila, não era uma defesa espalhafatosa para ele fazer. Ele acaba dando o rebote e depois conserta o erro que ele cometeu, que na minha opinião foi um erro também. Uma bola tranquila para ele cair, dar né? Um tapinha para frente para a bola e agarrar. Ele espalma para frente de uma forma espalhafatosa, dá no rebote para o centroavante pro atacante do Marrocos, mas salva. Enfim, o Ancelotti vai ter que resolver muita coisa, cara. Ele vai ter que rever muita coisa em relação a essa seleção. Foi uma seleção desordenada, movimentos muito mal coordenados, os jogadores sempre chegando atrasados, não tem conexão entre meio e ataque. O que o Brasil deu de bola pro Marrocos lá no primeiro tempo é uma coisa absurda, gente. O Brasil não conseguia ultrapassar a linha de Marrocos e ficava alçando bola para o campo de ataque esperando alguma coisa. Parece que esse time não treina. Parecia, né? Pelo menos nesse jogo, que esse time não treina. Então tem que ser visto. Tem que ser visto. Ele tem que olhar, rever conceitos, rever peças, né? Eu acho que o Hendrick pode ser muito importante. Eu acho que é ok segurar ele nesse jogo. Mas, por exemplo, você tirar o Rafinha e colocar o Hendrick, botar uma Tiscanha para jogar de meia, deixar o Hendrick ali na espeitada, né? O Hendrick não é um jogador disciplinado taticamente. O Hendrick é o gol, velho. Desde quando a gente deixou de valorizar o gol para ficar valorizando questão tática no futebol, principalmente no futebol brasileiro, que é o futebol do improviso, né? Então ele vai ter que rever muitos conceitos dele. Foi um jogo bem complicado. O resultado de todo não foi ruim, como eu disse, não foi ruim. É um resultado ok.
Mas pelo desempenho, principalmente no primeiro tempo, eu fiquei bem decepcionado com a atuação da seleção brasileira. Honestamente, outras seleções passando um pouco de apuro, né? Copa do Mundo não tem jogo fácil. Não dá para esperar jogo fácil, porque não tem. Mas a gente espera pelo menos evolução. Do primeiro para o segundo jogo e atitude, principalmente. Do próprio Carlo Ancelotti. De mudar. Copa do Mundo são 8 jogos, agora 7. Se ficar insistindo nas mesmas peças e nos mesmos erros, vai morrer abraçado, assim como o Tite morreu em 22. Ou também em 18. Né? Copa do Mundo não é hora de convicção. Copa do Mundo é hora de ganhar. Vai quem tá bem. Pula hierarquias. Vai quem tá bem. Vai quem tá melhor tecnicamente, fisicamente, psicologicamente, principalmente. Vai quem tá bem. Tá? Rapaziada, a gente sofre pelo nosso time do coração, sofre pela seleção. Não tá fácil, mas ainda tenho fé. Eu acho que o Ancelotti é um treinador experiente, eu acho que ele vai rever muitas coisas, rever algumas das suas convicções. E eu acho que o jogo contra o Haiti, contra a Escócia, vão ser jogos mais tranquilos, pelo menos em relação a desempenho. É o que eu espero, né? Porque ganha quem tem o melhor desempenho. Tá bom? Rapaziada, obrigado pelo acesso. Até a próxima.